lindo, tem dia, hein? Que dia, hein? Mas vai melhorar. Olha, a gente tá bem na marina. O lugar para fazer serviço fica ao lado dos barcos. E tem cada um que é incrível. Então, como tá chovendo aqui em Gibraltar, acho que não faz sentido a gente passar mais tempo aqui. A gente deu uma olhada no mapa e aparentemente em Sevilha tem melhor tempo. Então, coisa boa que é viajar de motorhome é justamente isso. A gente vira caçador de bom tempo. Então, a gente tá indo para Sevilha em busca de Sol. De uma temperatura mais agradável. Acho que foi muito boa a passagem aqui. Vimos o macaco, né? Então agora deu o check e então vamos seguir viagem. Se em um lugar o tempo tá ruim, a melhor coisa de viajar de motorhome é justamente você poder mudar a rota e ir para um lugar onde tá sol. A gente chegou em Sevilha e olha que céu azul, que tempo maravilhoso e nem tão longe, porque foram 1h30 de viagem aqui até Sevilha. E não só essa sorte a gente teve do bom tempo, mas também porque aqui em Sevilha a gente acabou descobrindo um novo estacionamento de motorhome que foi recém-reformado. Geralmente quando a gente vem em Sevilha, apesar de amar a cidade, a gente sabe que a estrutura aqui para motorhome não é tão adequada, vamos dizer assim, porque o estacionamento mais próximo do centro é um estacionamento de motorhome e de caminhão. E o problema disso é que o ambiente não é agradável, sabe? Não é um lugar onde você estaciona e dá vontade de sair do motorhome, sabe? Não dá vontade de ficar lá. É super conveniente para estacionar e ir para o centro da cidade. Mas para estar ali realmente não é o melhor lugar. E aí eu e o Rômulo, a gente, claro, tá fazendo essa viagem para poder validar alguns estacionamentos, alguns lugares para pernoite para o grupo que a gente vai fazer no final do ano. Inclusive, se você quer conhecer mais detalhes e poder participar desse grupo, vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cartões também para você conhecer a expedição da Espanha. E aí a gente conheceu um camping que tá a 30 minutos daqui, né? Fica fora de Sevilha. E aí a gente, não foi um camping, enfim, a estrutura estava bem antiga, mas enfim, era a opção que a gente tinha. E aí eu falei pro Romulo, quer saber, tem esse outro ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente conhecer. E por acaso caímos aqui nesse estacionamento, que parte dele é um estacionamento coberto, onde o pessoal deixa o motorhome estacionado ali durante o ano. E a parte de trás, eles fizeram essa estrutura aqui, com graminha artificial. Aqui atrás tem piscina, tem uma área de lazer aqui. Então assim, um ambiente super agradável. A gente tá a 15 minutos de Sevilha. O ônibus para aqui na porta, então isso é um ponto bem bacana, porque o outro não tinha um transporte público tão próximo, ou, por exemplo, se quiser pegar táxi, Uber, acaba ficando bem distante. Então aqui é o lugar perfeito para poder passar o dia aqui em Sevilha. E olha aqui essa área, que lugar mais agradável. Muito gostoso. Assim, tá frio para poder usar a piscina, mas de todos os lugares que nós estivemos até então que tem piscina, todos eles estavam aquela piscina esverdeada no inverno, sabe? Olha aqui que piscina limpinha. Enfim, claro que se a gente pudesse ficar bem próximo à natureza, sem barulhos de aviões ou linhas de trem ou de caminhões, a gente sem dúvida escolheria isso. Mas, claro, a gente quer aproveitar Sevilha, que é talvez a minha cidade favorita da Espanha. E também é um lugar muito interessante para a gente poder trazer o grupo aqui e também mostrar para vocês, obviamente. Então a gente tem que escolher a melhor de todas as opções que a gente tem para poder desfrutar aqui desse lugar. Olha, claro que quando chegar em Sevilha tem que visitar os pontos turísticos, porque eles são incríveis, mas o que eu diria que é o mais legal, o que eu mais gosto de fazer aqui em Sevilha é se perder pelas ruas, porque assim, são umas ruelinhas bem pequenininhas e, enfim,
Por mais que você tenha um caminho muito claro na sua cabeça, você vai se perder, porque o GPS ele fica um pouquinho maluco aqui. Mas a graça é justamente nisso, de se perder nessas ruas, porque é tudo muito lindo, é diferente. Sabe o que eu acabei de falar? Que a graça é andar pela rua e se perder pelos sozinhos. Quem diria que eu ia escutar isso de tia? O Rômulo. Todos os vídeos ela diz que eu falo isso, mas a melhor coisa que tem é se você se perder nas ruazinhas, caminhando. Lindo, deixa que eu falei isso hoje. Mas o Rômulo, toda vez, quando eu pego e falo assim, fala alguma coisa no vídeo, aí o Rômulo falou, sabe o que é legal? É se caminhar e se perder pelas ruazinhas. Juro, se você assistir mais algum vídeo nosso, você vai descobrir, você vai ver que ele fala sempre a mesma coisa. Olha, se você é dessa turma que gosta de se perder, deixa um comentário que você também gosta de fazer isso, porque assim eu não me sinto sozinho nessa jornada, mas... De caminhar e se perder pelas ruazinhas, não de falar isso nos vídeos. Mas olha, é a melhor coisa que tem, sabe? E o bom foi que hoje a gente colocou um ponto para tomar um café e a gente agora colocou... Se perdeu pelas ruazinhas. Se perdeu e tá indo pro centro, pelas ruazinhas, sabe? É demais, Sevilha é muito lindo, vale muito a pena. Para ver tudo que tem em Sevilha, assim, pelo menos tem que ter mínimo 2 dias aqui com Eu acho que tudo ainda é impossível. É para conhecer um pouco de Sevilha e não só estar. Se tiver 3 dias é o ideal. Ô Mi, Oi. agora que você já passeou por Sevilha, já conhece, 3 ou 4 perguntinhas para ver se realmente você conhece Sevilha. O Rômulo tá muito envolvido com os quiz ultimamente. Sevilha tem uma tradição de comer um prato específico na véspera de Natal. Qual é esse prato? Nunca passei Natal aqui em Sevilha, não faço ideia. É a sopa de amêndoas. Tipo um salmorejo de amêndoas, que a gente comeu em Córdoba. Não sei Sevilha, pra gente é tradicional de Córdoba. Sevilha, no século XVII, ela teve uma invenção famosa, muito importante aqui na cidade. Vou te dar 3 opções. Telescópio, navio de guerra ou cigarro? Cigarro. É cigarro? Eu não sei porque aqui do lado tem o Museu do Tabaco. E aí, não sei, só por isso que eu chutei essa. E mais uma, no Real Alcázar aqui de Sevilha, que é um dos palácios mais antigos em uso ainda na atualidade, lá tem alguém que ocasionalmente mora. Tá, eu sei porque eu já visitei o Real Alcázar. Enfim, o Real Alcázar era a residência do antigo rei árabe e por acaso ainda é residência do atual rei da Espanha. Então, eventualmente, quando ele visita a Espanha, ele fica hospedado lá no Real Alcázar. Exato. Então, uma última, rapidinho. Sevilha tem a maior catedral gótica do mundo. Dentro dela tem alguma coisa que surpreende os turistas. O que é? O túmulo de Cristóvão Colombo. Muito bem! A catedral, por acaso, a catedral eu nunca já estive dentro, mas só numa parte que estava tendo numa exposição de fotos. Então lá você conseguia ver essa exposição. Mas tem um tour que você consegue fazer na catedral e provavelmente você consegue ver o túmulo de Cristóvão Colombo. E esse eu nunca fiz. Muito bem. E eu vou responder uma última que vai ajudar muitos de vocês que nunca vieram aqui a Sevilha. A Sevilha ela é conhecida pelo calor intenso. E eu ia perguntar para mim qual é a temperatura média que faz no verão aqui. Faz 44 graus, temperatura média no verão, faz muito calor. Para ter uma ideia, agora é inverno e nós estamos, de manga curta. Eu não recomendo vir a Sevilha, seja para ficar em hotel ou seja de motorhome, na época do verão ou até final de primavera ou começo de outono, porque o calor é realmente intenso e mesmo que, você tenha acesso a ar-condicionado, ainda assim é bem sofrido. Então a melhor época para visitar Sevilha é no inverno, começo de primavera e final de outono. É uma ótima época para alugar motorhome, porque os preços de aluguel de motorhome são muito acessíveis nessa época. Então, se você quer fazer uma viagem de motorhome e por acaso quer conhecer Sevilha, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer a Vai de Motorhome, que o Rômulo tá, assim, fã de aparecer com essa camisa em todos os vídeos. Mais uma vez chegamos na Praça Espanha,
Sem dúvida, meu lugar favorito aqui em Sevilha. Hoje nós entramos por uma porta diferente e eu falei pro Romulo, falei assim, vamos ver o que dá aqui, né? Para onde dá essa porta? E por acaso a gente atravessou a porta e caiu aqui no Plaça Espanha, assim, de um ângulo diferente. Foi, enfim, foi bonito. Plaça Espanha, ela foi construída nesse formato oval porque foi uma homenagem à colônia, Essa praça ela foi construída em tributo à Espanha e à sua história. E ela tem essa forma aqui, como vocês podem ver, oval. Isso porque simboliza um abraço à Espanha e todas as colônias. Eu ia falar comunidades, mas é colônia. Estamos aqui aproveitando o pôr do sol em Setas de Sevilha, tá bem disputado, então assim, recomendo você chegar, não ficar dando bobeira vendo as coisas, vem ver o pôr do sol e sei lá, daqui você vai ter uma vista panorâmica, a parte mais alta é claro, você vai ter uma vista panorâmica das Setas. Acho que esse é um dos lados mais bonitos, né, com a catedral. É, muito linda. Acabamos de chegar em casa, Chegando na nossa em casa, casinha. Guapita e Compi, elas ficam no motorhome enquanto a gente vai pro centro. A gente se programa para deixar elas no motorhome no máximo 5 horas fechadas. Então, por exemplo, hoje nós fomos de manhã, depois viemos aqui, ficamos, sei lá, umas 3, 4 horas e voltamos lá pro centro para poder ir no Setas e para poder jantar alguma coisa. Funciona melhor porque a gente já testou de levar a Guapa e ela fica super estressada. Não acho que vale a pena, não acho que vale tanta pena e a gente consegue aproveitar mais, a gente consegue gravar melhor se a gente deixa elas aqui. A gente até comprou um carrinho novo, mas elas não gostam, elas querem ficar no carro. A gente comprou um carrinho para ver se conseguia levar as duas. E agora com 2 cachorras, ai, é uma loucura. Principalmente essa aqui que é um pouco maluca. Um pouco? O que essa maluca tá buscando? Ai, ai. Mas ter cachorrinho é vida, né? Muito bom, muito bom. A casa, o motorhome agora, quando a gente sai, o motorhome tá de um jeito, a gente volta, ele tá virado assim, do avesso, porque a Compi ela consegue tirar tudo do lugar, mas eu espero que em breve ela tenha um pouquinho mais de calma, assim. Moça louca! Moça louca! Olha a Guapita, ó, todo mundo pergunta. Todo mundo perguntando cadê a Guapita? Tá aí, ó. Lembre-se de checar o link na descrição, não só para o aluguel de motorhome, mas também para conhecer mais sobre as nossas expedições em grupo. Deixe aquele like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau!